Boa tarde, pessoal, né? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo do SEM, né? Do curso em Milagres. Então, nós estamos vendo o capítulo 16, o perdão das ilusões. Nós estamos vendo a seção 6, a ponte para o mundo real, e a gente vai iniciar no parágrafo 8. E no livro, a minha edição é a página 367. Deixa eu colocar o PDF aqui, eu já digo qual é Ó, no PDF nosso é 469. Tá? Quem está no computador, né? Então, eu vou começar lendo e aí depois alguém dá continuidade. Ele fala assim, ó, não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. O tempo é benigno, e se o usares em favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. A urgência está apenas em desalojar a tua mente da posição fixada aqui. Isso não te deixará sem lar e sem um quadro de referências. O período de desorientação que precede a transição em si é muito mais curto do que o tempo que levou para fixar a tua mente de forma tão firme e em ilusões. O adiamento irá ferir-te agora mais do que antes, apenas porque reconheces que é adiamento e que escapar da dor é realmente possível. Acha esperança e conforto ao invés de desespero no seguinte. Não poderia achar por muito tempo, nem mesmo a ilusão do amor, em qualquer relacionamento especial aqui, pois já não estás mais totalmente insano e logo reconhecerias a culpa da autotraição pelo que ela é. Então, vamos estar lá. Deixa eu botar aqui. Ó, não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. Deixa eu voltar um pouquinho o parágrafo anterior, porque no parágrafo anterior ele fala assim, ó, a ponte em si mesma nada mais é do que a transição na perspectiva da realidade. Isso a gente leu no anterior. Deste lado, tudo que vês é grosseiramente distorcido e completamente fora da perspectiva. Daí ele fala assim, aí vamos ver aqui, ó. Já do outro lado, ó, na transição há um período de confusão no qual um sentimento de desorientação de fato pode ocorrer, mas não tenha medos, pois só significa que tens estado disposto a soltar o teu apego ao quadro de referência distorcido que aparentava manter o teu mundo no lugar. Esse quadro de referência é feito em torno do relacionamento especial. Sem essa ilusão, não poderia haver significado algum que ainda buscasse aqui. Daí é o que a gente vai ver agora. Ó. Não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. O tempo é benigno, e se usares em favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. O que vocês entenderam? É que tudo acontece passo a passo, não é isso? E que é suave a transformação ou a travessia da ponte, como queira. Não é nada assim como ele mesmo usa abrupto. Mais ou menos isso. Assim, aí por que ele diz assim, não tenhas medo? É porque você vai sair da sua área de conforto, né? Exatamente. E é o que normalmente o ego gosta, é da área de conforto, né? É o conhecido para o desconhecido, né? Isso, exatamente. Né? Aí ele fala assim, o tempo é benigno, e se usares em favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. O que vocês entendem quando ele fala que o tempo é benigno? Talvez usando até uma outra linguagem que a gente conhece melhor. Pelo menos assim eu entendi. O tempo, como é que
tem duas formas de passar pelo tempo. Como é que é o tempo? Tá. A gente tem um tempo da mente errada, né? E o tempo da mente certa. Né? Vou botar assim para ficar mais fácil a explicação que eu vou tentar explicar, ou que eu compreendi. Quando a gente está no mundo da ilusão, o tempo ele é ilusório. Então, a gente às vezes tem que viver correndo, a gente tem medo de chegar atrasado, de não conseguir, ou seja, o tempo em si, porque como a gente vive um processo linear, então eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que correr muito, eu tenho que tudo muito. Normalmente é assim, né? A gente vive de uma forma insana. Agora, quando a gente está no momento presente, não é assim. O tempo está o quê? A nosso favor, não é? O insano é o tal do tempo psicológico, né? Exatamente. Então, ó, o tempo é benigno. O tempo é benigno porque estamos sempre no aqui e agora, é só que a gente não se dá conta. Ou não consegue 100% estar aqui e agora, né? Ele falou assim, mas, ó, e se o usares a favor da tua realidade, no caso, né? Ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. Né? Conforme a gente vai tentando ficar no momento presente, ficar aqui no aqui e agora, a gente vai criando esse ritmo na transição. Seria isso que eu entendi. Daí ele fala assim: a urgência está apenas em desalojar a tua mente da posição fixada aqui. Isso não te deixará sem lar e sem um quadro de referência. Deu para entender esse pedaço? Aí fala assim: o período de desorientação que precede a transição em si, né, é muito mais curto do que o tempo que levou para fixar a tua mente de forma tão firme em ilusões. Isso é bem verdadeiro, né? Com certeza. Ou seja, quando a gente se dá conta e vai para esse momento presente, a verdade está ali, a realidade está ali. Então, tudo que aconteceu antes disso, ou estou num passado, ou estou numa mente equivocada, ela paralisa ou ela deixa de existir, vamos botar assim, né? Para ficar mais fácil a compreensão. Não é mais ou menos assim, ó. O período de desorientação, né? Ou seja, de loucurinha que a gente vivia, que precede a transição em si, é muito mais curto, né? Menor, no caso, do que o tempo que levou para fixar a tua mente de forma tão firme em ilusões. Ou seja, a gente fazer uma ideia de matemática de tempo. Se a gente só se deu conta que a gente não era nossa mente com 30 anos de idade, foram 30 anos de, né? 40 anos, né? 50, entendeu? É isso que é a ideia. Por isso que o tempo ele é benigno. Porque, independente da época, do momento que estejamos, ou que nós entendemos isso, né? Que podemos atravessar essa ponte, né? Que é a ideia dessa sessão, tudo muda. E é rapidinho. Não é assim? Ou eu estou enganada? Largar, soltar o que a gente estava acostumado, os velhos hábitos, né? Uhum. Aí a coisa pega. Não, porque ele fala assim, ó, o adiamento, no caso, né? Agora a gente já entendeu, né? Aí fala assim: o adiamento irá ferir-te agora mais do que antes. Apenas porque reconheces que é adiamento e que escapar da dor é realmente possível. Não é assim? Isso. Porque assim, vamos supor, né, para a gente fazer uma ideia, né, a gente já entendeu, por exemplo, que nós não somos a nossa ira, não somos a nossa raiva, os nossos desgostos, as nossas mágoas, né? Mas, de repente, a gente começa a fazer esse ir e vir, né? Tentando atravessar essa ponte, tentando mudar essa referência, mas de vez em quando, né? A gente ainda, algo dentro de nós, né? O ego pega, passa a perna em nós e a gente volta para o sofrimento. Então, ele fala assim: o adiamento irá ferir-te agora mais do que antes. Uhum. Apenas porque reconheces que é adiamento, ou seja, que aquilo ali não deve mais estar junto a você ou com você, né? E que escapar da dor é realmente possível. Daí ele fala assim: acha esperança e conforto ao invés de desespero no seguinte. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, acha esperança e conforto ao invés de desespero no seguinte: não poderias achar por muito tempo nem mesmo a ilusão do amor em qualquer relacionamento especial aqui.
pois já não estás mais totalmente insano, e logo reconhecerias a culpa da autotraição pelo que ela é. Ou seja, a gente entende aqui, como aquilo que a gente comentou antes de entrar, né, que praticamente nós vivíamos ou vivemos em base de relacionamentos especiais. Então, a gente buscava tudo, esse amor, né, que é um amor, no caso, ilusório ainda, nos relacionamentos especiais. Mas agora a gente já entendeu, né, que isso não é bom, que isso, né, olha, pois já não estás mais totalmente insano, a gente já entendeu que não é bom para nós. E logo reconhecerias a culpa da autotraição pelo que ela é. Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu acho que acontece com todo mundo. Sim. Poderia explicar de outra maneira, mas é mais ou menos assim que a gente vai se vendo, se enxergando do jeito que é. Pelo menos penso que é isso que acontece. Eu não sei se alguém quer fazer mais algum complemento. São aquelas horas, né, Sara, que a gente reage, responde. Aí, meu Deus do céu, eu estou estudando isso, por que eu estou falando? Não é? É aquele. Isso. Ou então a gente perde a paciência com alguém. E aquilo a gente já entendeu que não devia acontecer mais e acontece. A gente larga um pouquinho o drama para viver um pouco mais, eu ia botar real, mas a gente ainda não entende essa realidade, para eu falar isso. A gente entende que aquilo ali não dá mais, não tem mais. Embora seja muito difícil, a gente caia quase que sempre, mas pelo menos você tem a noção, né? A gente vai e volta, bota o pé na frente e volta com o pé. Não, por aqui não, aqui eu já sei que dá ruim, né? É mais ou menos assim mesmo. Demora um tempo para a gente entender esse movimento. É aquilo. Que nem ir para academia, né? Ou fazer ginástica, alguma coisa assim. No início a gente vai, não sabe fazer os movimentos, a gente às vezes volta meio dolorido, né? Passado um tempo, a gente começa a ficar mais equilibrado naquilo que a gente tem que fazer. É a mesma coisa. Então, no início, a gente não sabe direito. Primeiro, que a gente não se dá conta que a gente é meio insaninho, né? A gente ainda não entende muito bem o que são relacionamentos especiais, né? Ou seja, a gente ainda é cheio de muitas ilusões sobre as coisas, de como as coisas têm que funcionar no mundo. Então, são as pequenas barreiras, né? Ou as barreiras que já estão aqui dentro. Então, conforme a gente vai passando por isso, nós vamos nos dando conta. Então, chega uma hora em que há um certo equilíbrio aqui dentro. Mas aí que a gente tem que ficar esperto. Porque, às vezes, numa certa bonança, né, como se diz, ou numa certa paz interna, a gente é pego com as calças na mão, como se diz, né? Sei lá, alguém fala um negócio e você reage, né? Às vezes você é grosseiro com alguém, sai passando por cima, né? Porque, às vezes, são ainda coisas da nossa personalidade, né? Vamos dizer assim que a gente, às vezes, é daquele que já sai mandando, já sai falando, já sai... Vamos dizer que a gente fosse assim ou que é assim. Aí a gente começa a se olhar e pensa assim, bom, eu tenho que diminuir um pouco, né? Eu posso ser uma pessoa que tem atitude, que levar as coisas assim, mas diminuir um pouco, não passar por cima do próximo, né? E de repente a gente está indo bem, 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 e daqui a pouco a gente passa por cima do próximo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acontece, né? Ou então, ao contrário, um próximo passa por cima de nós e a gente fica se sentindo vitimizada, né? Porque cada um tem uma personalidade, né? Então é isso. E aí, nessa hora, a gente lembra, não, eu não sou vítima de nada, é a pessoa que estava no mau dia, não tem nada a ver comigo. É mais ou menos assim. Porque cada um de nós aqui é igual e parecido, mas ao mesmo tempo é único no ser. E em algumas coisas do ego, conforme a criação, como se diz, conforme a domesticação. Alguém gostaria de ler o 9 para mim, por favor? É que eu consigo ler, está muito pequeno. Também, se tiver muito difícil, eu posso ler. Pode? Por favor, então, Fernanda. Faça essa gentileza. Nada que busques fortalecer no relacionamento especial é realmente parte de ti. E não podes manter parte do sistema de pensamento que te ensinou que ele é real e compreender o pensamento que conhece.
o que tu és. Permitestes que o pensamento da tua realidade entrasse em tua mente e, porque o convidaste, ele habitará contigo. O teu amor por ele não permitirá que traias a ti mesmo e não poderia entrar em um relacionamento no qual ele não pudesse ir contigo, pois não irias querer estar à parte dele. Legal. Então vamos lá. Ó. Nada que busques fortalecer no relacionamento especial é realmente parte de ti. Eu penso que, de acordo com o que a gente já conversou e falou bastante, a gente já entendeu, né? Sobre isso, né? De que qualquer coisa que venha, que seja um relacionamento especial, né? Lembrando, qualquer coisa que haja condições para o amor existir ou para as relações existirem, né? É um relacionamento especial. Então ele fala assim: nada que busque se fortalecer no relacionamento especial, ou seja, sempre que existam condições de como aquilo tem que ser e funcionar, é realmente parte de ti. Porque quem está determinando essa parte de ti, no caso aqui, para a gente entender melhor, é o nosso ego. Então, do ego, nada de bom vem. Por mais bonita que sejam as palavras e o discurso. Que o ego também fala bonito, né, gente? A gente conhece uns egos aí, até dentro de nós, que né, convence a gente de coisas. Aí ele fala assim: e não podes manter parte do sistema de pensamento que te ensinou que ele é real e compreender o pensamento que conhece. Espera aí que agora para falar devagar. E não podes manter parte do sistema de pensamentos que te ensinou que ele é real e compreender o pensamento que conhece o que tu és. Então, não podes manter o sistema de pensamento, ou seja, esse do relacionamento especial, que te ensinou, né, que diz que ele é real. E compreender o pensamento que conhece o que tu és, ou seja, eu entendi aqui, se alguém puder ajudar, porque isso aqui foi um koan, quase essa frase, que a gente não pode ter dois tipos de pensamentos, ou duas, né? Ou seja, a gente não pode, ou temos um relacionamento com o ser, né? No sentido de viver em base do ser, ou vamos viver à base do ego. O ego é sempre um relacionamento especial. Quando a gente usa a outra linha do pensamento, ou seja, a linha da mente certa, é porque o Espírito Santo está presente nos ajudando com isso. Foi o que eu entendi. Se alguém tiver entendido diferente... Eu entendi a mesma coisa, que a gente não pode misturar. Isso. Não dá para ser um e o outro ao mesmo tempo, ou um pouquinho uma hora, um pouquinho o outro outra hora. É nesse sentido. Né? Só existe uma escolha. Né? Um ou o outro. Daí ele fala assim: permitiste que o pensamento da tua realidade entrasse em tua mente. E porque o convidaste, ele habitará contigo. Daí, quando ele fala aqui da tua realidade, permitiste que o pensamento, como esse pensamento está com letra maiúscula, eu entendo que é o pensamento certo. Ó. Permitiste que o pensamento da tua realidade entrasse em tua mente. E porque o convidaste, ele habitará contigo. Ou seja, quando a gente convida a mente certa, convida o Espírito Santo, o teu amor por ele não permitirá, né, no caso, que traias a ti mesmo. E não poderias entrar em relacionamento no qual ele não pudesse ir contigo, pois não irias querer estar à parte dele. Então, tentando colocar, a ideia é, quando nós nos ligamos à mente certa, nós estamos fazendo um convite, né, para que o Espírito Santo venha nos auxiliar nisso que é, ou seja, olhar o mundo de uma forma mais amorosa, olhar o mundo através dos olhos de Deus ou através do amor. Aí ele fala assim, o teu amor por ele, ou seja, por esse, né, por o aspecto divino ou o aspecto do Espírito Santo ou por Deus, não permitirá que traias a ti mesmo. E não poderias entrar em relacionamento no qual ele não pudesse estar contigo, ou seja, não, quando nós vamos a alguma ação, quando nós vamos a alguma coisa, né, vamos de ser para ser. Aí fala assim, pois não irias querer estar a parte dele. É mais ou menos assim que eu entendi. Não sei se foi assim que vocês entenderam o que está escrito aqui. Eu vi assim também. Toda vez, por exemplo, no meu caso, que o Espírito Santo me dá a mão ali, eu acho que eu abri o espaço para ele entrar. Sim,
Também né? concordo. Eu acho que é por aí, né? É você estar sempre ligada, como, por exemplo, acordar, hoje eu entrego este dia a ti, entendeu? Você abriu o espaço para ele operar no teu dia, na tua vida aí, Sim, não é isso? também. Fica uma boa explicação também, para a gente entender a ideia, né? É que é uma mudança na forma de percepção, uma mudança na forma de pensar, né? Uhum. Que não é a mesma porque para nós ainda temos muito pensamento em base do ego, de relacionamento especial, mas é completamente diferente. Porque quando a gente, como você diz, a gente faz a entrega, não é uma coisa que a gente vai ficar pensando, a gente já simplesmente entrega, porque já sabe que está lá, que vai acontecer, que será É, bom. tem aquele pensamento também, quando a gente está numa situação assim que a gente vacila até, a gente pode parar, não, me ensina a ver isso com teus olhos. Isso. Eu posso ver isso com amor, né? Com os olhos do amor, qualquer coisa nesse sentido assim. É um trabalhinho que eu vim fazendo mais ou menos, quando eu lembro. Sim, sim, sim. Não, mas eu penso que é mais ou menos nessa mesma linha. Porque permitisse que o pensamento da tua realidade entrasse em tua mente. Né? Quando fala que como esse pensamento está com P, maiúsculo, é o Uhum. pensamento verdadeiro. É, Então, quando você faz esse pedido, você está pedindo que esse pensamento, né, da tua verdade venha a ti. Seria mais ou menos isso que eu entendi. Né? Porque às vezes o texto ele nem sempre, né? A gente meio que tem que tentar ler entre as linhas, né? é. E eu também, isso, como a gente diz, que é um estudo, e isso ele acaba entrando em interpretações, ou a forma de compreensão, na verdade, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí. Então vamos lá, o 10. Alguém quer ler o 10? Deixa eu tentar ler aqui, peraí, deixa eu só aumentar a tela. Tá. É porque eu estou no Note. Aí é tudo mais complicado aqui. Abrir tela cheia. Não vou ver vocês. É o Uhum. 10, né? Vamos lá. Fica contente por teres escapado à caricatura de salvação que o ego te ofereceu. E não olhes para trás com saudade do travesti, adorei essa parte, do travesti grotesco que ele fez dos teus relacionamentos. Agora, ninguém precisa sofrer, espera aí que a letra pois chegaste longe demais para ceder à ilusão da beleza e da santidade da culpa. Só os totalmente insanos poderiam olhar para a morte e o sofrimento, a doença e o desespero e vê-los dessa forma. O que a culpa tem formado é feio, amedrontador e muito perigoso. Não vejas nisso qualquer ilusão de verdade e beleza. E ser grato, porque há um lugar onde a verdade e a beleza esperam por ti. Vai em frente para encontrá-las com contentamento e aprende o quanto te espera pela tua simples disponibilidade para renunciar ao nada, porque é nada. Legal. Muito bom, né? Muito. Ó, então fica assim, ó. Fica contente por teres escapado à caricatura de salvação que o ego te ofereceu e não olhes para trás com saudade do travesti grotesco que ele fez dos teus relacionamentos. Como é que a gente explicaria caricatura da salvação ou travesti grotesco? É uma coisa esdrúxula mesmo. É totalmente fora do real, no sentido assim, ó, a caricatura, né? Quando assim, se a gente acho que todo mundo aqui sabe o que é caricatura, né? A pessoa vai, por exemplo, pega quem tem por hábito fazer caricatura de alguém, ela vai fazer uma caricatura sua. Às vezes você vai estar com o nariz grande, com uma orelha maior, o beiço maior, dependendo de quem é, né? Com a cabeça maior, ou seja, é uma coisa desfigurada, né? Seria nessa ideia, né? Então, a caricatura da salvação, para nós, antigamente, a gente achava que para a salvação era sempre do lado de fora. A gente tinha que ir a algum lugar, conhecer algum mestre, conhecer alguma coisa para entender ou para chegar à salvação.
né? Não era mais ou menos assim? Ou seja, a gente tinha que se ligar a alguma coisa. E hoje a gente já entende que não precisa se ligar a nada, que a salvação está dentro de nós. Isso não quer dizer que a gente não possa procurar conhecimento, né? E que algumas pessoas às vezes não possam nos orientar com algumas coisas, mas que a salvação depende somente de nós, de mais ninguém, pelo menos a nossa salvação. Aí fala assim, que o ego te ofereceu e não olhes para trás com saudade do travesti grotesco que ele fez dos teus relacionamentos. Travesti grotesco, eu entendo aqui, que travesti no sentido de que é inverso, ou seja, a forma que a gente via, que a gente usava e via os nossos relacionamentos, eles eram travestidos, porque eles não eram verdadeiros. Então, é como se nós víssemos as pessoas e nos relacionássemos com as coisas com imagens equivocadas, inversas, invertidas, na verdade. Seria isso, né? O próprio amor, né? O próprio amor, a gente tinha uma noção, tem que doer. O próprio amor totalmente... Tem que sofrer. Tem que sofrer, justamente. É o que ele chama aí de travesti grotesco, adorei esse termo. Porque normalmente, até nas histórias mesmo que a gente vê, né, de filme, de televisão, né, e de livro, histórias, sempre, assim, para o casal ficar junto, ou, vamos dizer assim, né, botando com coisa de relacionamento entre homem e mulher, né, macho e fêmea, eles têm que sofrer, o pai não quer, a mãe não quer, ou tem uma guerra, ou tem os Vai inimigos. até o último capítulo sofrendo. Só no até último o último capítulo sofrendo, né? E às vezes tem um final feliz, né? Nem é. Nem sempre, mas então é meio assim que a gente entende que são os nossos relacionamentos. Então, independente se é um relacionamento, né, afetivo no sentido de homem e mulher, né? Mas de pai e mãe é assim, de filho e filho com pai, eles são sempre sofridos. É sempre dramático, né? Isso, é o drama, é isso mesmo. É uma coisa terrível. Hoje em dia, não sei, né? De vez em quando a gente está de fora e aí a gente convive com alguns, a gente já sabe até o drama, por exemplo, tem 2 ou 3 pessoas que têm uma forma pessoal de se relacionar, a gente já sabe até as palavras e as frases que eles vão dizer hoje em dia. Sempre o mesmo resmungo, não sei o quê. Eles já, né, às vezes você vai ligar para alguém, oi, tudo bem, como é que você está, fulano? Tô péssimo. A vida é horrível. Você tenta não, né, mas acontece, né? Daí você entende isso, que isso é a forma que a pessoa se relaciona com o mundo dela e com o mundo das Tem coisas. até as músicas de sofrências. As músicas, então, são sempre. Então, né? São as formas equivocadas que a gente vê as coisas. A ideia também que passaram para a gente com o amor foi mais ou menos isso, né, gente? Sofre. Não, gente, olha só. Se doer é amor. Não tem isso. Se doer é amor. Porque pensa bem, né? A gente está olhando aqui uma literatura cristã. O Cristo, olha a insanidade. Em vez de a gente pegar o Cristo quando ele subiu aos céus, ou seja, né? A gente colocou ele na cruz e coloca ele na igreja pendurado lá, um cara sangrando, morrendo, gente. E todo ano tem a paixão de Cristo. Isso, a gente sofre mais ainda todo ano. E só vai até a hora da crucificação. Quando ele sobe aos céus, ninguém lembra mais. Isso. No outro dia eu lembrei disso, sabia? Ou eu li qualquer coisa, ou ouvi. Vocês colocam Cristo, a imagem, a emoção que vocês têm de Cristo é sofrimento. Ligam ele a sofrimento. Eu falei, gente, exatamente isso. Isso aí é a ideia dos relacionamentos, né, com caricatura e um travesti grotesco da forma de se relacionar com Cristo. Por isso que as pessoas têm toda essa ideia, né? Ver o Cristo lá na cruz. Eu sou pecador, como eu sou pecadora, então por isso ele está na cruz por mim, né? Porque tem umas ideias meio assim que ele que salva, né? Eu não sei como é que é. Mas assim, aí é a insanidade. Aí ele fala assim, só os totalmente insanos, né, poderiam olhar para a morte, o sofrimento, a doença, o desespero e vê-los dessa forma. Isso. Aí, assim, não vejas nisso qualquer ilusão de verdade e beleza. E ser grato, porque há um lugar onde a verdade e a beleza esperam por ti. Aí fala assim, vai em frente para encontrá-las com contentamento e aprende o quanto te espera, o quanto te espera pela tua simples disponibilidade para renunciar o nada porque é nada.
Quando a gente vai entendendo aquelas primeiras frases, isso não significa nada, meus pensamentos não significam nada, as primeiras lições, a gente vai entendendo isso, a gente vai se dando conta disso, né? E ele foi tão delicado em colocar assim, porque ele podia usar o próprio exemplo dele, né, do sofrimento dele na cruz, a Sim, sim. crucificação. Ele foi muito delicado aí ao colocar isso aí de uma forma muito especial. Não a nossa especialidade, especial mesmo. Porque na verdade aquilo também tem a ver com a parte interna. Então, toda vez que a gente entra em sofrimento, como diz assim, ó, só os totalmente sanos poderiam olhar para a morte, o sofrimento, a doença e o desespero e vê-los dessa forma. Porque toda vez que nós olhamos para as coisas dessa forma, estamos na cruz. Exatamente. Entende? É por isso que não eu uso esse exemplo. Entende? Na real, é para subir aos céus, né? Transcender isso. E ele sempre mostrou o caminho de dentro, né? Quando ele curava, eu não te curei, você se curou, não é isso? Se tem fé, se tiver fé, vai se curar. Ele sempre mostrou o caminho de dentro, sempre para a gente. Nunca foi algo externo. Exatamente. Mas aí, como a gente tem umas caricaturas e a parte travestida no sentido de inverso aqui dentro, a gente vê errado. Ou entende errado, né? Falsas versões, né? As versões das coisas, a gente, meu Deus, manipula tudo. Não, logo quando a gente iniciou, né, que falava que a gente via o mundo invertido, parecia, como assim ver o mundo invertido? Mas hoje em dia a gente já chega à conclusão que realmente vê muito invertido. Muito. Muito. Tem coisas Talvez quase tudo. Tem coisas então são gritantes mesmo. Exatamente. Ó, deixa eu ler o 11 aqui. Ó. A nova perspectiva que irás ganhar pela travessia será compreender onde é o céu. Lembra que esse aqui, o texto é a ponte para o mundo real, a seção, tá? Ele fala assim, deste lado, ele parece estar do lado de fora, e depois da ponte. No entanto, à medida que atravessas para unir-te a ele unir-se-á a ti, e virá a ser um contigo. E irás pensar, em feliz espanto, que por tudo isso a nada renunciaste. Porque por tudo isso a nada renunciaste. A alegria do céu, que não tem limites, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Não esperes mais por amor a Deus e a ti mesmo. E que o instante santo te acelere no teu caminho, como certamente o fará se apenas deixares que ele venha a ti. Então ele fala assim, a nova perspectiva que irás ganhar pela travessia será compreender onde é o céu. Né? Deste lado, né, vamos dizer que a gente está olhando numa ponte, né? Deste lado, ele parece estar fora e depois da ponte. No entanto, à medida que atravessas para unir-te a ele unir-se-á a ti e virá a ser um contigo. Aí ele fala assim, e irás pensar em feliz espanto que por tudo isso a nada renunciaste. A alegria do céu, que não tem limites, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Alguém gostaria de explicar isso? Ou de dizer o que entendeu? Eu entendi. Aí onde ele diz a nova perspectiva que irás ganhar pela travessia será compreender onde é o céu. Aonde é o céu? Eu entendi que o céu é aqui e agora. Não é aquela coisa que a gente... Tipo, vou me colocar no exemplo. Quando eu resolvi essa parafernália toda que está acontecendo nesse momento da minha vida, aí eu vou ter paz. Não. Né? A paz tem que estar aqui comigo agora. Não está, gente. Não está, mas... Está tentando. Está tentando atravessar a ponte. Isso. E essa travessia, para mim, é a travessia do ego que você pode fazer aqui agora, né? A travessia do ego para o espírito. Sim. Não é verdade? Eu entendi assim.
Eu fiquei um tempão me perguntando onde é o céu. Aí fui lendo o restante, aí fui absorvendo. Eu E acho que é isso. comparar a ideia, né? Assim, só para ficar mais fácil, porque são palavras que para nós elas têm um significado meio coletivo. Céu e inferno. Ou Isso. seja, se você está se sentindo em sofrimento, ou seja, você está no inferno. Então você não está no céu. A gente vê céu como depois da morte. Olha essa Isso. doideira. Eu vou para o céu depois que eu morrer. Uhum. Não aqui agora, né? A gente joga tudo para o futuro. Isso. Esse pensamento não é do espírito, esse pensamento do ego. A gente passa a começar a perceber o que é o ego dentro da gente. Como Exato. que é ele que está atuando. Quando a gente joga, principalmente, as coisas para o futuro. Vem caindo logo as fichinhas. Opa, não é a mente certa que está agindo aqui. Não, não é. É porque você olha para dentro e vê que não está em paz. É. Aí, então, seja, às vezes não é, às vezes até depois de um tempo começa a ficar um pouquinho sutil algumas coisas, mas você percebe que tem algo ali ainda, né? Não é né? Porque é uma sensação muito agradável, a sensação de paz. Aí ele fala assim, ó, a alegria do céu, que não tem limites, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Então, lembra da luz e a escuridão, né? Cada vez que você se recorda de você mesmo, como você disse, né, um momento presente, ou estar aqui agora, você está colocando luz para dentro de si. Então, a alegria do céu, né, que não tem limites, né, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Daí ele fala assim: não espere mais por amor a Deus e a ti mesmo. E que o instante santo, ou seja, se recordar de si, né, se lembrar do seu espírito, se lembrar do seu ser, te acelere no teu caminho, como certamente fará se apenas deixares que ele venha a ti. É mais ou menos assim. Acho que o primeiro momento assim da gente começar a abrir um pouco a mente, eu não digo despertar, acho que não é isso, mas é a percepção. Você começa a perceber, como esse exemplo que eu dei agora, quem é que está atuando, quem não está atuando. E dali você vai absorvendo, até que chega um momento que você, eu acho que pisa firme, né? E também assim, isso que você disse é bem, mas a ideia é de que você, antes da gente entender algumas coisas, por melhor que fossem as nossas intenções ou a nossa forma de atuar no mundo, né? Porque a gente, normalmente, a maioria, pelo menos grande parte das pessoas, tenta ser uma boa pessoa, fazer as coisas certas, né? Dentro daquilo que conhece, mas é o melhor que ela conhece. Mas é quando a gente entende que é possível não sofrer mais. Isso. Isso faz uma diferença. Aí a gente fala, eu quero disso, mais disso. Por isso que fala lá em cima, né? O que é a luz? Peraí, deixa eu voltar ali, ó. Peraí que o texto... Ó, a alegria do céu não tem limites, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito. Então, ou seja, essa luz, né, é a que é a alegria de ser, a alegria de estar, a alegria de viver. E aí, quando a gente conhece a luz, porque a gente vivia muito tempo na escuridão, né, muito tempo na insanidade, muito tempo na ilusão, muito tempo abraçado com o nosso colega ego, a gente falou, não quero mais essa amizade, tu é bom para mim. Né? A gente fala, ó, bem, agora você vai ter que ir para a luz, né? Eu faço uma brincadeira, eu disse que hoje vocês vão para a luz. Não, sabe o que eu estou lembrando aqui, com essa coisa toda aí? Eu fiz uma cena aqui rápida, né? A gente viaja, né? Eu viajo muito nesse estudo. Eu sentada na cadeira do UAA, só por um dia eu vou escolher o amor. Sim. Entendeu? Treinando aquilo. Só por um dia eu vou escolher o amor. Aí no dia seguinte, só por um dia eu vou escolher o amor. Só por um dia eu vou escolher a luz. Só por um dia eu vou escolher o espírito. Ai, meu Deus. Isso. Entendeu? Mas é meio assim, não tem... Mas... porque pelo menos a gente coloca um período de tempo X, né? Um dia, que são 24 horas, mas e dali tenta usar aquilo que você quer, fazer aquilo como você quer, no caso, o ser precisa, né?
Legal. Merilene, estou sentindo sua falta. Ela está tão quietinha hoje. Eu estou ouvindo também. Hoje ela está pensando, meditando. Estou refletindo aí o que vocês estão falando, é muito legal. Tem que aprender a silenciar também, não é isso? Tem tanto a aprender a gente, né? Ou melhor, a gente tem tanto para desaprender. Eu acho que é mais desaprender do que aprender. Porque o que é verdade sempre será, então já está lá, né? É mais desaprender mesmo. Então vamos lá, o 12. Ó. O Espírito Santo só te pede esta pequena ajuda. Sempre que os teus pensamentos vagarem em torno de um relacionamento especial, que ainda te atraia, entra com ele em um instante santo e lá permite que ele te libere. Ele só precisa da tua disponibilidade para compartilhar a sua perspectiva, para dá-la a ti de forma completa. E a tua disponibilidade não precisa ser completa, porque a sua é perfeita. A sua, no caso aqui, do Espírito Santo. É sua tarefa expiar a tua falta de disponibilidade através da sua fé perfeita. E é a sua fé que compartilhas com ele no instante santo. A partir do teu reconhecimento da tua falta de disponibilidade para libertar-te, a sua disponibilidade perfeita te é dada. Chama por ele, pois o céu responde ao seu chamado e deixa que ele chame o céu por ti. Deixa eu ver se já acabou aqui. Então, vamos lá. O Espírito Santo só pede essa pequena ajuda. Sempre que os teus pensamentos vagarem em torno de um relacionamento especial, que ainda te atraia, entra com ele, ou seja, com o Espírito Santo, em um instante santo e lá permite que ele, no caso do Espírito Santo, te libere. Eu acho que essa frase ficou clara, né? Ele só precisa, no caso do Espírito Santo, da tua disponibilidade para compartilhar a sua perspectiva para dá-lo a ti de forma completa. Ou seja, ele quer que você se torne uma pessoa disponível para que ele possa compartilhar a nova visão, a nova mente certa. Né? Então, ele fala assim, e a sua perspectiva para dá-lo a ti, né, de forma completa. Ou seja, te dar a visão certa. Aí, tipo assim, e a tua disponibilidade não precisa ser completa, porque a sua é perfeita. Então, é mais ou menos assim, às vezes a gente não consegue completamente, né? Por exemplo, está muito furioso, né? Então, a gente só lembra de pedir ajuda para o Espírito Santo para ver se sai um pouco daquela fúria. Aí, então, ele está dizendo, a tua disponibilidade não precisa ser completa, porque a sua, no caso do Espírito Santo, é perfeita. Ele está sempre ali. É isso que ele quer dizer. Né? É sua tarefa expiar a tua falta de disponibilidade. Ou seja, é sua tarefa espiar, né? Espiar no sentido de se permitir olhar para os seus medos e os seus pecados. Né? Olhar, a ideia de que espiar é aquela coisa de se permitir a ideia do perdão. Né? Ele fala assim, é sua falta, é sua tarefa espiar a tua falta de disponibilidade através da sua fé perfeita. E é a sua fé que compartilhas com ele no instante santo. Então, é sua tarefa espiar a tua falta de disponibilidade através da sua fé perfeita. E é a sua fé que compartilhas com ele no instante santo. Essa frase ficou difícil, mas eu entendi assim, que quando você faz esse movimento, ou seja, de querer espiar, de querer mudar aquilo que não está bom, né, as suas mágoas, os seus ressentimentos, essa fé por si só, ela se mostra. É isso que eu entendi. A partir do teu reconhecimento da tua falta de disponibilidade, ou seja, quando a gente se dá conta, para libertar-te, a sua disponibilidade perfeita te é dada. Então, fala assim, a partir do teu reconhecimento da tua falta de disponibilidade, ou seja, quando você está se vendo fora do momento presente, quando você está se vendo que não está dando conta, ele fala assim, a partir do teu reconhecimento da tua falta de disponibilidade para libertar-te, a sua, no caso do Espírito Santo, disponibilidade, a sua disponibilidade perfeita te é dada, ou seja, o Espírito Santo te dá essa disponibilidade.
Ele fala assim, chama por ele, pois o céu responde ao seu chamado. E deixa que chame o céu por ti. É quando a gente se dá conta que não dá, vou repetir, que não dá conta daquilo sozinho, né? Uhum. A gente me dá a mão. Eu não sou Não é, mais não, é assim, porque, me assim, dá a mão aqui porque eu não vou dar conta. é porque antes nós vivíamos em sofrimento, nós éramos pessoas insanas e desesperadas, mas completamente dominadas e direcionadas pelo ego. Hoje, ainda temos insanidades e desesperos e maluquices dentro de nós, que parece que elas vêm assim, né? Mas você já, de certa forma, está sabendo que aquilo não é você, mas não dá conta, né? Pega assim um momento meio assim, aí é nessa hora que ele diz, né, que você tem que se disponibilizar e dizer assim, como você disse, não sei o que fazer, preciso de ajuda e entrega ao Espírito Santo. Para que ele te traga essa disponibilidade, né? Aí é aquele movimento em que você começa e se entrega para aquilo. E aí a ideia é que o céu aparece, ou que o céu vem a ti, né? E não fica apegado ao ego, porque quem gosta de segurar as coisas, saber de tudo, mas não tem solução para nada, ou melhor, tem solução para tudo, mas não resolve nada, é o ego. Sim. Né? Então, no momento que você vê... Você sabe por que eu parti para isso? Porque eu antigamente achava que isso era uma fé cega. Tudo se entregar para lá, entregar para Deus. Gente, o que é isso? Deus deve estar muito ocupado. Muito ocupado. Eu achava mais ou menos uma limitação, mas eu achava isso. Eu achava que a gente tinha que ser responsável pelas cacas que a gente fizesse, entendeu? E que a gente é que tinha que resolver. Mas não, hoje eu sei, dentro da compreensão de toda esse estudo, eu sei que não. E outra coisa que me fez muito entregar é que ele tem a visão de tudo, a visão que eu não tenho. Ele sabe o que está acontecendo, eu não. Exatamente. Né? Isso eu não preciso nem de fé, me traz a certeza que eu estou levando aquela coisa da lição, vai para o lugar certo, né? Pede no lugar certo, não pede no lugar errado. Me dá a certeza que eu estou certa ali em fazer esse movimento de entrega a ele. E é quando o dia que a gente se permite fazer uma vez esse movimento, né? Porque às vezes no início a gente faz meio na dúvida, né? Porque a gente nunca fez, né? Mas se dá certo, a gente entende, agora é por aqui. É isso mesmo. E esse dar certo acontece quando você... aconteceu. Eu não estou mais sentindo aquilo. Não é verdade? É assim que acontece. Você não vê um resultado como o ego quer. Olha, faz isso aqui, segura isso aqui, não sei o quê. O resultado vem, ele se faz na tua frente. Sim. Naquela situação, entendeu? Tem sido assim, pelo menos comigo. Mas é bem por aí mesmo. É muito... É engraçado, né? Coisas que isso tudo tem a ver com as caricaturas da salvação, né? Porque antigamente nas nossas caricaturas da salvação tinha que ter sempre sofrimento. A gente podia até rezar para Deus, falar com Deus, né? Ou mesmo, mas era sempre com sofrimento, né? E hoje não, hoje é com alegria, porque a gente já sabe que está resolvido. É mais ou menos assim. Pelo menos é assim que eu tenho visto, pensado e sentido, né? Uhum. Vamos pegar esse último aqui, a sessão 7, o fim das ilusões, né? Vamos ver se a gente consegue falar sobre isso. É impossível soltar o passado sem abandonar o relacionamento especial, pois o relacionamento especial é uma tentativa de reencenar o passado e mudá-lo. Cenas imaginadas, dor relembrada, desapontamentos passados, injustiças percebidas e privações. Tudo isso entra no relacionamento especial, que vem a ser uma maneira pela qual buscaste restaurar a tua autoestima ferida. Que base terias para escolher um parceiro especial sem o passado? Todas essas escolhas são feitas devido a algo de, entre aspas, mal no passado a que te prendes e que alguma outra pessoa tem que expiar. Então, é impossível soltar o passado sem abandonar um relacionamento especial. Eu acho que já deu para entender essa frase, né? Uhum.
Aí fala assim, o relacionamento especial é uma tentativa de reencenar o passado e mudá-lo. Porque a gente vive de memórias, a gente vive no passado. Tudo para nós, a gente está naquele momento, mas a gente vai ao passado procurar informação para como viver naquele momento. Não estou falando do momento presente, estou falando de acordo com as escolhas. Quando o ego está presente, a gente vai para o passado e volta para cá. Vai para o passado, ou então projeta um futuro sempre desesperador ou ruim. Aí ele fala assim, cenas imaginadas, né? Porque às vezes a gente imagina coisas, né? Cria coisas, né? Dor relembrada, né? Lembramos de alguém que nos traiu, alguma coisa ruim que aconteceu, desapontamentos passados, né? Se eu não tivesse feito aquilo, ou se alguém não tivesse feito aquilo, né? Ou como tem já, se eu não tivesse nascido naquela família, né? Tem um monte de gente que pensa assim também. Injustiças percebidas e privações. Tudo isso entra no relacionamento especial, que vem a ser uma maneira pela qual buscas restaurar a tua autoestima ferida, né? Porque a autoestima, aqui no caso, é a ideia de que o ego, né? Aí ele fala assim, que base terias para escolher um parceiro especial sem o passado? Todas essas escolhas são feitas devido a algo, entre aspas, de mal no passado a que te prendeste e que alguma outra pessoa tem que expiar. Isso é a nossa vida, penso eu. Ou era a nossa vida, né? Acho que, para mim, o parágrafo ele é bem explicativo. Não sei se ficou alguma dúvida. Eu viajei aqui agora, quando você começou a ler ali, né? Hum. Cenas imaginadas, dor relembrada. Aí você, se isso fosse assim, se aquilo. Aí eu imediatamente, a mente da gente é uma coisa, né? A mim, então, é muito engraçado. Imediatamente, arranca o C da tua vida. É boa. Arranca Se não, se não. Tem alguém Não, mas batendo. é bem isso. E é muito engraçado, porque às vezes a gente antigamente tinha historinhas que a gente gostava de contar, ou de ficava às vezes o dia inteiro pensando em algumas historinhas tristes da nossa vida, né? Dependendo da ocasião. E hoje a gente já pode não se permitir mais. E isso é muito libertador. Eu não sei se antigamente vocês tinham algumas historinhas privadas, né? Ó, injustiças percebidas e privações. Não tinham? Várias? Eu tinha. Tinha algumas que batiam o ponto. E hoje já não mais. Né? E aí a gente entende que o passado já passou. A única coisa que ele pode se tornar, né, através da técnica do perdão, ou dessa ligação com o Espírito Santo, é uma sabedoria, no sentido de que aquilo que eu fiz não foi bom e eu não vou repetir, ou de que aquilo que aconteceu foi até bom, embora pareça que tenha sido ruim. Então, ali a gente só entendeu aquilo, mas não sofre mais. É diferente, né? Porque a grande maioria de nós, quando vai ao passado, vive tudo de novo. O casamento que não deu certo, o trabalho que não deu certo. Várias vezes, né? Muitas. É que nem o Dom Ruiz, ele é excelente, né? Acho que nós somos os únicos que sofremos 1000 vezes por um único erro cometido. Que às vezes nem aconteceu. É, daquela forma, né? É. Então, lógico que cometemos um erro, há um arrependimento, há algo que tenha que ser corrigido ou melhorado, mas é só ali, naquele dia, naquele momento, naquela hora. Mas não levar aquilo 20, 30 anos dentro de nós. Né? Uhum. E é isso que acontece. Normalmente a gente vive dessa maneira. Muito dessa maneira. E vivia, né? Hoje já não é mais da mesma forma. Fernanda, por favor. É assim, Sara. O relacionamento especial é quando o ego está presente, né? E só quando o ego está presente que o relacionamento é especial, porque ele é tão importante assim que tem que levar esse nome de relacionamento especial. É porque para nós a palavra especial é muito importante. Então aí para nós às vezes fica difícil falar relacionamento especial, entendeu? Eu acho que até ele coloca de propósito, né? Porque na verdade não existe um relacionamento especial, existe um relacionamento de ser para ser. Não existe ninguém melhor nem pior, não existe ninguém especial, né? O especial aqui, né? Ele já determina uma separação. É nessa ideia.
talvez tenha que refletir um pouco na palavra especial, mas é muito isso para nós, né? O especial, ele separa, ainda separa. Pode ser que talvez no futuro, quando a gente falar essa palavra, ela tenha outro significado, né? Mas agora, pelo menos dentro do meu ponto de vista, ela tem a ver com a separação. Por isso que em todo relacionamento especial, ou seja, sempre que existir uma separação ou uma tentativa de comparação de melhor ou pior, de mais feio, mais bonito, maior, sabe? Porque é assim o especial para nós. A gente ainda não consegue nem entender a palavra em si. Por isso que ele usa esse termo. É assim que entendi. Eu não sei se foi isso que você quis perguntar, Fernanda. Não, foi sim, ótimo. Muito É que para nós, assim, a gente está ressignificando algumas coisas. Então, a palavra relacionamento, ela já se tornou uma palavra mais amorosa, né? O especial para nós era, né? Oh, né? Não, o especial aqui é separação. Pelo menos por enquanto, né? Pode ser que exista a gente use a palavra especial mais para frente ou em outro momento, diferente dessa aí que está agora aí. Entendeu? Entendi. Muito bom. Por exemplo, você poderia falar que o Espírito Santo é muito especial para você. E aí essa emoção do especial, ela é totalmente diferente porque não há separação nisso. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. É porque não tem separação para o Espírito Santo, não existe. Não, é porque assim, não tem separação porque é uma verdade absoluta, é completo aquilo ali. É essa sensação. Por isso que fala a palavra completeza. Né? É completo, eu me sinto completo com essa ideia. Agora, quando eu falo relacionamento especial, não há completeza. Não há. A gente vai ainda demorar um pouco, né? Isso aqui são palavras, né? Não quer dizer que eu também consiga nunca ter um relacionamento especial. Eu tenho muitos ainda, né? Mas, assim, a gente vai entendendo que a forma de se manifestar no mundo, a forma de perceber o mundo, a forma de nos relacionarmos com o próximo, não pode haver separação. E quando há separação, aí pega essa, né? Pegando essa forma de explicar, né? É um relacionamento especial. É isso que eu entendo que ele quis dizer aqui. Se alguém quiser fazer um complemento do que eu falei também, para explicar mais para a Fernanda, fiquem à vontade. Deu para entender, Fernanda? Sim, deu para entender. Estava bem na dúvida disso, deu para entender. Por isso que a gente vê muita coisa invertida. A gente ainda tem muitas das palavras né, que elas dentro de nós é um símbolo invertido, não é aquilo. Quando a gente falava salvação, ela era invertida. A gente falava pecado, era invertido. Quando a gente falava amor, é invertido. Invertido no sentido de que nós vínhamos com a mente do ego, vínhamos com a mente errada. Então, a gente ainda vai ter que aprender a ver de outra forma muito disso tudo aí. Para que algo diferente, verdadeiro, brote em nós, né? Então, algumas coisas são mais fáceis da gente entender aqui, outras ainda vamos correr um pouquinho contra, né? Mas o tempo está a nosso favor. Se a gente viver, como diz isso, no momento presente. O momento presente muda 20, 30 anos da nossa vida. Vocês já se deram conta disso? Porque esse passado, esse sofrimento, todo some, que foi falado agorinha. Não é? Não sei se vocês já se deram conta. Não tinha dado conta, não. Agora você falou, é muito bom isso. É que quando a gente não se dá mais margem a essa conversaiada do passado, né? Que praticamente boa parte não foi daquele jeito que aconteceu, mas aconteceu, né? Aquilo não tem mais, não significa nada. É muito interessante. E aí, quando a gente olha para a nossa vida no momento presente, é outra vida. Mesmo estando na mesma casa, mesmo estando no relacionamento até com as mesmas pessoas, no mesmo trabalho, vivendo na mesma cidade, mas é totalmente diferente. A gente não deixa de passar por tudo que a gente tem que passar, mas passa de uma forma bem melhor, com clareza. Né? E a vida fica boa. Fica outra coisa. Eu acho que esse é o grande presente. Aprender só um pouquinho da gente aprender isso,
de viver esse momento presente, de viver esse instante santo que nem é falado aqui. Tá bom, gente? Tá ótimo. Então, a Muito gente se encontra, acho que nesse sábado tem um encontro especial aí, né, do Marco, com o pessoal novo que vai entrar aí, do grupo novo. Mas senão a gente se encontra domingo. Tá bom? Então, um grande abraço a todas. Tchau, muito bom estar aqui. Ótimo. Tchau.